Quem repercute este novo decreto do republicano com a gente é o diretor de comércio internacional da BMJ Consultores. José Pimenta, seja bem-vindo à nossa programação. É um prazer tê-lo por aqui. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Mais um retalho nesta política comercial de Donald Trump. Como é que você avalia essa atualização? Ele, inclusive, publicou uma lista atualizada de produtos que não pagam tarifas e também uma segunda lista com produtos que potencialmente não pagarão tarifas em eventuais acordos econômicos. O que a gente consegue tirar dessa nova ordem executiva? Então, essa informação é muito importante porque o mundo do comércio internacional é muito dinâmico, né? Você tem exportadores fazendo trade o tempo todo, diversos países, os Estados Unidos é um dos principais traders do mundo. Então, é importante salientar o que aconteceu de fato. Esclarecer, na verdade, o que aconteceu de fato. Você teve o anexo 2 desse novo decreto, né, dessa nova executive order, que isenta alguns produtos, entre eles a celulose. Houve uma redefinição desses produtos que estão excluídos do tarifaço, né, daquela outra executive order imposta pelo governo norte-americano em abril, no começo de abril, que você vai se lembrar. Então, você tem lá as tarifas por países e alguns produtos que estão excluídos dessas tarifas. Para alguns países foi tarifa de 30%, 20%, 40% e por aí vai. Você tem uma gama de países aí que vão receber uma tarifa adicional de 10%. E você tem alguns produtos que estão excluídos desse universo. É importante salientar o seguinte: não é que não vai ter tarifa. Tarifa que vai ser paga no momento da internalização do produto é a tarifa nação mais favorecida, aquela tarifa que os Estados Unidos impunham a diversos parceiros comerciais ou diversos países que exportavam os produtos para lá antes do tarifaço, né, do dia do Liberation Day em abril de 2025, né, no começo de abril de 2025. Então houve uma redefinição. E você tem uma outra lista, que é o anexo 3, que foi atualizado agora, que diz o seguinte: países com os quais os Estados Unidos fizerem acordos comerciais, tiverem novos acordos comerciais, como estão sendo anunciados agora com a União Europeia, que foi anunciado até em matéria que vocês fizeram agora há pouco, a Indonésia, Vietnã, entre outros, esses produtos, essa listagem de produtos, né, pode também ter a sua tarifa adicional excluída, chegando aí ou a tarifa zero ou a tarifa nação mais favorecida, vai depender do arranjo que os Estados Unidos fizerem, né? Então, acho que é importante entender que o que está sendo excluído é justamente essa tarifa adicional, né, do Liberation Day lá atrás. O que isso significa para o mundo do comércio internacional, mas sobretudo para a economia norte-americana? A inflação nos Estados Unidos tem aumentando. A gente sabe que a política comercial para os Estados Unidos, especialmente, por ser um trading partner em nível amplo e que ocupa um lugar de destaque no comércio internacional, você tem setores e produtos que efetivamente têm baixa participação em termos de produção nos Estados Unidos. Então você precisa, de alguma forma, consolidar a sua demanda, servir a sua demanda, né, atender a sua demanda com produtos importados. Não dá para fugir disso. Exemplo clássico, frutas, né? Para fugir um pouco, né? Não falar somente do agro, mas peças e partes, máquinas e equipamentos, aviação civil, né? Produtos químicos, além de uma vasta maioria de alimentos. Então, o que os Estados Unidos, com essas duas decisões, estão dizendo? Olha, nas entrelinhas, né? Realmente, para esses produtos aqui, nós temos vamos dizer assim, um déficit em termos de produção, nós temos uma produção que não atende à demanda e necessariamente a gente vai precisar diminuir a tarifa para atender essa demanda. Então, é uma constatação daquilo que a gente já tinha antes, e é importante dizer isso, que essas definições, redefinições, são vistas a todo momento, e isso está em jogo e está ali no tabuleiro de forças a todo momento, que depende muito da pressão que o setor privado norte-americano faz nesse país. Não estamos falando só do setor privado brasileiro que faz pressão, não é isso. O setor privado como um todo, Estados Unidos de novo, primeiro país, né, em termos de primeiro colocado, né, no ranking de trading no mundo, né, tanto exportação e importação, tanto variando ali com China, dependendo do setor, mas há vários países e setores globalmente que fazem essa pressão nos Estados Unidos. Então isso ficou mais categórico agora com essas duas medidas, Gustavo. Que eu acho que é interessante a gente usar o exemplo da celulose, porque os Estados Unidos são um dos maiores produtores de celulose do planeta.
mas eles não são os maiores exportadores. Por quê? Porque consomem basicamente tudo que produzem internamente, para fazer papel, para fazer fralda, para fazer lenço, para fazer papel cartão, embalagem. Ou seja, eles precisam de muita celulose. Mesmo com as tarifas, as empresas estavam fazendo pressão por conta dos custos. O senhor enxerga, talvez, outros produtos, outros mercados com as mesmas características, que os Estados Unidos não têm como fornecer essa oferta toda de uma hora para outra, como é o caso da celulose, para qual essa medida de Donald Trump possa ser replicada? A gente tem uma lista de vários produtos, na sua maioria materiais básicos. Então tem zinco, tem níquel, tem outros exemplos aqui, como é o caso do grafite, mas sempre materiais básicos. Você acredita que tem algum outro mercado, algum outro perfil de produto que Donald Trump também possa ser muito pressionado ao ponto de voltar atrás, já que vimos que isso é possível? Sim, porém de maneira distinta, vamos dizer assim, da celulose. Você citou o caso da celulose, que é emblemático, porque se produz muito e se consome muito. Mas no caso de algumas frutas, por exemplo, no café, de carne, né, de produtos e autopartes, os Estados Unidos ou produzem pouco, ou não produzem, ou efetivamente precisam e necessitam mesmo de uma complementariedade produtiva de outros países. E isso está dado. Então, os Estados Unidos não chegam nem a ser um grande produtor. E aí, já estou citando, né, enfim, autopartes, químicos, evidentemente, sobretudo, inputs, produtos do agronegócio, né, que variam desde proteínas, que são um grande produtor, mas também são um grande consumidor, e para algumas partes preferem exportar e para outras preferem importar por uma decisão de setor, além de café e frutas. Então, os Estados Unidos necessariamente podem estar hoje com estoque elevado, enfim, mas de alguma forma, para esses produtos não há segredo, né? Evidentemente que se continuarem com uma política restritiva em termos ao comércio internacional, e se não houver uma acomodação de interesses rápida, evidentemente que pode faltar produto. E, de novo, né, acho que pelo sexto mês seguido, as estimativas dão conta que a inflação nos Estados Unidos é crescente. Né? Isso, obviamente, condiz com o tipo de política tarifária que a gente está vendo e sendo implementada pelo Trump. E, obviamente, que o setor privado tem um papel fundamental justamente de colocar os seus pontos ali e informar. No caso da celulose foi emblemático, grande produtor e massivo consumidor de papel nas suas mais diferentes vertentes, como você mesmo citou, Gustavo. Me chama a atenção também, José, a presença do café na lista de produtos que teriam tarifas zeradas em caso de um acordo econômico com os Estados Unidos. Quando a gente vai para o anexo 3 dessa ordem executiva, que são eventuais tarifas zero para quem fechar acordo, está lá o café, todos os tipos praticamente. Tem o café não torrado, tem o café, tem diversas classificações ali do café commodity, principalmente. Isso facilita de alguma forma a negociação com o Brasil, já que somos um grande produtor de café, e os Estados Unidos, e aí seguindo a mesma receita, produz este tantinho de café lá no Havaí, então já é caro para levar para os Estados Unidos, não tem nem de longe oferta suficiente para atender toda a demanda. Sim, né? Não devemos desmerecer, né, a produção, né, do Havaí, mas evidentemente que comparativamente ao consumo dos Estados Unidos é uma produção ínfima ali, muito específica. Eu diria que sim, mas em termos de, não vou dizer facilitar, mas é uma, de novo, assim como outros produtos, é uma constatação de uma fraqueza, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse fazer uma análise SWOT ali, né, dos fraquezas e fortalezas da produção norte-americana, assim como os diversos produtos que a gente citou aqui, o café é um que evidentemente está nessa lista de produtos necessários, consumidos diariamente. No entanto, tem uma questão. Você tem os Estados Unidos firmando acordos com outros países também, produtores de café e exportadores de café. Evidentemente que são produtores e exportadores de um café diferente do tipo brasileiro. E no anexo 3, o que você tem são a inclusão de café solúvel, né? Então há evidentemente aí uma necessidade talvez de se colocar café em grão, aí fica mais latente ainda essa dificuldade dos Estados Unidos. De qualquer forma, é uma constatação e é algo, obviamente, que a gente tem que trabalhar aí do ponto de vista do setor privado, justamente para mostrar para os Estados Unidos que é um produto que, se não for bem trabalhado e se não for, de alguma forma, a relação comercial nesse tipo de produto com o Brasil
especificamente não for restabelecida rapidamente, pode vir a faltar produto, porque a gente sabe que o Brasil é um grande fornecedor de café para os Estados Unidos, sobretudo do tipo arábica, que é aquele que a gente exporta para lá. Curiosidade, nós trouxemos a notícia há 2 dias atrás que a Colômbia, uma das principais adversárias do mercado, aumentou em 6 vezes a compra de café no mês de agosto. Está comprando café commodity, está processando café, industrializando café e vendendo para os Estados Unidos e para outros parceiros. Ou seja, o Brasil está vendendo mais barato para a Colômbia, no caso, o material ainda não processado, e eles estão se aproveitando deste momento de fragilidade dos nossos produtores. É do jogo, né? O comércio internacional e como ele se reorganiza nas adversidades. Mas eu queria justamente entender o que muda na dinâmica de negociação com os Estados Unidos com essa ordem executiva. Muda algo, não muda algo? Enfraquece a tese dos Estados Unidos de não precisamos de ninguém, vocês que venham correr atrás da gente? Ou por exemplo, talvez dê um pouco mais de fôlego para quem está negociando incentivar ainda mais fechar um acordo? Por favor, Paulo, ou José, perdão. Imagina, só tomar uma aguinha aqui que o tempo Não, está fica à seco. vontade, por favor. Ah, Eu vou aproveitar e é tomar a muito minha aqui interessante. também. Toma que está seco. Defesa Civil já alertou. É o seguinte, Gustavo, a gente que lida com comércio internacional há quase 20 anos, você falou uma expressão interessante, é do jogo, né? E na história do protecionismo, quando você estuda a história do comércio internacional, sobretudo ao longo do século XX, a história do protecionismo e esse tipo de protecionismo seletivo, nesse nível, talvez nunca tenha existido, nesse nível que a gente está vendo hoje, sobretudo de um player tão importante quanto os Estados Unidos. Mas nós tivemos já históricos fortes de protecionismo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, enfim, rodadas de negociação no âmbito do sistema GATT-OMC. E o que a história nos diz é que, mesmo que você aplique esse tipo de medida no curto prazo, as suas dificuldades produtivas, as suas dificuldades no sentido de complexidades, né? Você tem produtos que são produzidos em clima tropical que não são produzidos no clima do norte do planeta. Você tem produtos que são produzidos lá, sobretudo nível de manufaturados, que ainda carecem de uma tecnologia e P&D, enfim, inovação, para ganhar escala no sul global. Entre vários exemplos que você tem aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, embora medidas protecionistas no curto prazo elas pareçam mais apelativas do ponto de vista público, né, defesa do interesse nacional, essa coisa toda que a gente está vendo, esses tipos de argumentos todos que a gente está vendo, sobretudo agora com o governo Trump, no médio prazo, essas dificuldades, essas complexidades aparecem. E aí, o mercado ele é soberano, quer dizer, soberano no sentido de dizer, falta produto ou vai faltar produto. Então eu não vou dizer que a dinâmica como um todo da negociação mudou, porque a gente tem ainda um grande player e um grande comprador global que ainda são os Estados Unidos. Isso é fato, né? Junto com a China, mais de 30% do comércio global na mão desses dois players, quase 40%, 38%, se eu não me engano, última estimativa da FMI. Mas quando a gente olha para as análises setoriais, as dificuldades aparecem e aí não tem jeito. Há uma certa possibilidade de incursão, de negociação, e só que tem um agravante aí, não só para o Brasil, senão também para outros países. O único ponto que é ao nosso favor é a nossa capilaridade, qualidade do produto, né, dos produtos, sobretudo do agro que nós produzimos, e escala, né, que o mercado norte-americano precisa. Então, sem querer fugir da resposta, mas tornando um pouco mais complexa talvez, né, nós temos a possibilidade de negociar setorialmente, sim, tendo em vista tanto as nossas fortalezas, mas também essas complexidades que estão aparecendo mais na economia norte-americana dia a dia. Né? Então, são produtos que diariamente estão na mesa dos Estados Unidos, dos norte-americanos. Né? Para ter noção, o suco de laranja nem entrou, já foi excluído porque haveria um grande problema em termos de suprimento lá. E você tem essas possibilidades agora de negociação, de conversa, enfim, de pressão, tanto aqui, mas sobretudo lá também por parte dos produtores, consumidores, distribuidores, contrapartes, para poder contar com o governo norte-americano no sentido de dizer, olha, vai faltar produto.
José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender este caso específico. Ordem assinada na sexta-feira, com validade depois de 3 dias, uma lista enorme de produtos e toda essa dúvida do mercado aqui no Brasil e também, tenho certeza, em outros lugares do mundo. Até uma próxima. Obrigado, bom dia. Até uma próxima, meu caro. Um abraço a todos. Valeu, um abraço, até.